O Tarcísio convidou o Campos Neto, devido ao grande trabalho que ele está fazendo, para quando ele deixar o Banco Central, para ele vir fazer parte da equipe do Tarcísio para ajudar o estado de São Paulo. Isso foi o suficiente para deixar a petezada enlouquecida. Lula escala Tarcísio como seu principal adversário para 2026. Lula está preocupado com a volta do Bolsonaro. Ele deu uma entrevista na Rádio CBN e ele falou que ele talvez se... Eu vou me candidatar novamente para ver se eu evito esse troglodita desse Bolsonaro de voltar aos poder. Eu vou estar lá em 2026. Será que você vai estar lá em 2026? Datafolha soltou uma pesquisa hoje querendo amenizar, dizendo que 36% do país aprova o Lulu. Engraçado que a Quest fez uma pesquisa recentemente dizendo que era 50 e poucos por cento. Mas por que o Lula está atacando o Campos Neto e por que ele está usando o Campos Neto para atacar o Tarcísio? Em primeiro lugar, ele está apavorado com a possibilidade do Bolsonaro vir a concorrer em 2026. Os novos ataques de Lula a Roberto Campos Neto tiveram dupla serventia. Num lance, Lula tentou terceirizar os desafios impostos à política econômica do seu governo. Nós só temos uma coisa desajustada no Brasil. Nesse instante, é o comportamento do Banco Central. Declarou em entrevista à Rádio CBN. Não tem explicação essa taxa de juros do jeito que está. Eu vou te explicar, Lulu. Juros não se baixa na caneta. Os juros é uma animosidade do mercado. Se o mercado entende que você tem capacidade de pagamento, ele abaixa os juros, porque tem menos risco. Se ele entende que você não quer parar de gastar, que você quer continuar gastando, que você não vai ter condições de cumprir com as suas obrigações, com aquilo que você prometeu, acontece o que acontece, os juros ficam altos. Se existe um responsável pelos juros altos, é você, Lula. Mas vamos entender aqui, porque além de ele estar querendo esquivar da culpa daquilo que ele está fazendo, ele quis, aqui ó, no outro lance, Lula pisou em Campos Neto como se enxergasse nele um degrau para alcançar a jugular de Tarcísio de Freitas. Não é que ele encontrou com o Tarcísio em uma festa. A festa foi para ele. Foi uma homenagem que o governo de São Paulo fez para ele, certamente porque o governador de São Paulo está achando maravilhoso a taxa de juros de 10,5%. O que aconteceu? Ele está querendo dizer que o governador de São Paulo é que está fazendo com que o Campos Neto mantenha a taxa de juros alta. Ao revelar sua inconformidade com o jantar de 70 convidados oferecido na semana passada a Campos Neto, no Palácio do Bandeirantes, Lula como que escalou o governador paulista pela primeira vez como seu principal adversário para 2026. Lula se valeu da notícia segundo a qual Campos Neto mostrou-se disponível para assumir o Ministério da Fazenda de uma hipotética presidência de Tarcísio. Quando ele se autolança para um cargo, eu fico imaginando, a gente vai repetir um Moro? O presidente do Banco Central está disposto a fazer o mesmo papel que o Moro fez? E o papel que o Lewandowski fez, Lula, você vai falar? Do Lewandowski que canetou tudo o que você quis e depois viria o seu ministro da Justiça? Ele está apavorado com a possibilidade de Bolsonaro vir. E quando a gente tem um problema, que a gente identifica um problema, a gente tem que ajudar a resolver o problema. Tem parte da direita que quer atacar o Tarcísio. Tem uma outra parte da direita que fica gritando, não, eu sou Bolsonaro. Eu também sou Bolsonaro, gente. A diferença é que eu explico quais são as hipóteses. Eu venho dizendo que os ventos estão mudando. Não significa que Bolsonaro já vai ter condições de concorrer em 2026. Mas pode ser que com a vinda do Trump, e eu coloquei aqui já agora, tá voltando. E o Lula confirmou isso hoje. Ele falou que ele tem que se candidatar para evitar que o troglodita volte. Só que se o Bolsonaro, o mito Lula, aquele cara que leva o povo para a rua, coisa que você não faz, se ele não vier em 2026, ele pode sim lançar o Tarcísio, que eu acho que seria o melhor nome hoje. O problema é que o Lula já está querendo lançar o Tarcísio com medo do Bolsonaro vir. E o que ele está querendo fazer? Gerar confusão na direita. Então não caiam nessa jogada e nessa roubada. Evitem espalhar coisas que não são a verdade.